Boa noite, graça e paz do Senhor, seja bem-vindo a essa transmissão ao vivo, né? A mais uma noite que nós estamos aqui falando, transmitindo a graça e o amor do Senhor, que você possa se sentir motivado, restaurado, esperançoso, porque o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está cuidando de tudo. Nós vamos aguardar somente alguns instantes para nós darmos início. Enquanto isso, eu te peço que você esteja transmitindo, que você esteja compartilhando esse link com outras pessoas, para que outros também possam ter acesso à palavra de Deus, possam ouvir um pouco da palavra do Senhor. E se você tem oportunidade e tem essa possibilidade, se você está assistindo pelo Facebook, você pode estar criando uma sala para que você possa compartilhar esse vídeo ao vivo, em instantâneo, né? Em paralelo ao que nós estamos falando. E assim todos os seus amigos também vão estar assistindo na sala de vídeo que você criar, que você compartilhar. Tá certo? Mais uma vez, seja bem-vindo. E em instantes nós vamos dar início ao nosso estudo. Tá certo? Boa noite, Wilson. Está acenando aí pra gente. Que bom que você está assistindo. Boa noite, Ludmila. Boa noite para Julinha. E boa noite para Larissa, né? Que está chegando amanhã, está chegando a hora. Que o Senhor esteja cuidando aí de todos os detalhes, certo? Continuamos orando aí por esses finalzinho aí da gestação, né? Por os últimos momentos aí da gestação. Vamos começar então? Mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, antes de fazermos a leitura bíblica, vamos orar neste momento. E eu peço que você feche seus olhos, junte aí com a sua família, com as pessoas que estão próximas a você. E feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos juntos elevar o nosso pensamento em oração ao Senhor neste momento. Oremos. Soberano Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos ajudado de maneira tão maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe, de cada necessidade do teu povo. E neste momento, ó Deus, eu quero apresentar diante de Ti, onde, ó Pai, quer que seja que essa mensagem for chegar, que o Senhor esteja, ó Deus, usando conforme a Tua vontade, que em nome de Jesus, aqueles que ouvirem possam, ó Deus, se sentir, ó Pai, esperançosos, renovados, restaurados, com as suas forças renovadas pelo Senhor. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo esteja completando a obra que o Senhor iniciar. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos sempre ter os nossos olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que nos garante uma vida abundante, que é aquele que tem pensamentos de paz e não de guerra para as nossas vidas. Aquele que a vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco neste momento, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja silenciando neste momento todo e qualquer ruído externo. Que nós tenhamos o nosso coração voltado para o Senhor, a nossa mente cativa e atenta àquilo que o Senhor quer ministrar. Que os nossos ouvidos possam ouvir tão somente a Tua voz neste momento. Este é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite, irmã Lourdes, né? Para a vozinha, para a Mirella, para o Gustavo, para a Renata, que está todo mundo assistindo lá
da Casa da Lourdes, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa família. Vamos então abrir nossas Bíblias. Você que tem acesso, você que tem a oportunidade, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler somente o verso número 2. 1 Coríntios 11, verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Vamos ler de novo, que é um texto pequeno, só um versículo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Vamos fazer uma breve recapitulação, um lembrete aqui do que a gente viu até o momento, tá certo? Eu sempre gosto de lembrar que Paulo, quando vai escrever, ele está escrevendo ali para os cristãos da igreja de Corinto, de Gálatas, né, da Galácia ali. Então ele está escrevendo para cristão, está escrevendo para aqueles que já tinham o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso nos leva a pensar que todas as cartas que Paulo escreveu, elas são totalmente relevantes para os nossos dias atuais, para nós que acreditamos, que cremos em Jesus como Filho de Deus, cremos que Jesus amou o mundo ao ponto de se entregar por mim e por você. Então tudo aquilo que nós lemos nessa carta de 1 Coríntios, em todas as outras cartas de Paulo, é totalmente relevante para a atualidade, haja vista que ele escreveu para cristãos e também nós somos cristãos, e sendo assim podemos aproveitar dessa palavra tão abençoada que ele deixou e que fala conosco, fala aos nossos corações na atualidade, tá certo? E nesse sentido, nós aprendemos na semana passada, nós aprendemos que nós devemos ser imitadores de Jesus, que nós devemos ter o Senhor como foco, que nós devemos ter o Senhor como alvo, que nosso comportamento, a nossa fala, as nossas atitudes, todas têm que estar sempre pautadas, espelhadas em Jesus. Que nós precisamos espelhar, todo o nosso comportamento precisa ser espelhado pelo Senhor Jesus. De modo que as pessoas, quando olham para mim e para você, possam identificar, possam ver a face de Jesus refletida em nossas vidas. E aí, para que isso possa acontecer, nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos falando, atentos àquilo que nós estamos fazendo, porque todo o nosso comportamento ele vai refletir aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Então, como a Bíblia nos ensina, a boca fala do que está cheio o coração. Quanto mais eu me alimento da presença de Deus, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, quanto mais comunhão eu tenho com o Senhor, mais eu vou transmitir essa paz que excede todo entendimento, mais eu vou ter amor pelo próximo, mais eu vou cuidar, ter zelo uns pelos outros, mais eu vou espelhar o comportamento de Jesus naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí nisso nós refletimos sobre isso na semana passada. E hoje eu quero refletir um pouquinho com os irmãos nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios 11, verso 2, a respeito de lembranças que edificam. O texto está dizendo, né? Paulo está dizendo que ele louva, que ele se alegra com os irmãos ali de Corintos, porque eles se lembram de tudo aquilo que Paulo ensinou. Mas aí, vamos pensar um pouquinho aqui nessa ideia de lembrar, né? Lembrança. Quando a gente fala de lembrança, a gente fala de algo que passou, está para trás, passado. E aí quando a gente pensa em lembrar do passado, vamos pensar no passado de Paulo. Quem era Paulo? Paulo, como está descrito no livro de Atos, Paulo ele foi uma pessoa extremamente religiosa dentro da religião judaica. Não acreditava que Jesus era o Cristo enviado de Deus, aquele que era o Messias prometido nas Escrituras.
mas ele era uma pessoa fiel aos ensinamentos judaicos. E por ser fiel e extremista nos ensinamentos judaicos, a atitude que ele teve em relação a todo aquele que acreditava que Jesus era o Filho de Deus foi exatamente de perseguição. Quando nós olhamos para o livro de Atos, lá vai descrever Paulo como ele ainda respirando anseios de morte, porque ele tinha desejo de proteger a fé judaica, e para proteger a fé judaica, ele então tinha que perseguir os cristãos, levar eles presos, muitas vezes açoites e mortes, por seguir a Cristo. Esse era Paulo. Apesar de ser uma pessoa que conhecia a Bíblia judaica, conhecia o Velho Testamento, ser uma pessoa que conhecia as profecias relacionadas a Cristo, ser uma pessoa que conhecia a história de Israel, ser uma pessoa que sabia que Israel viveu 40 anos no deserto, ser uma pessoa que sabia que Israel foi sustentado no deserto, ser uma pessoa que sabia que Israel foi liberta do Egito com mão poderosa do Senhor. Apesar de tudo isso, de conhecer a história de Israel como o rei Davi, de conhecer os juízes, a história dos juízes que julgavam o povo de Israel, de conhecer a história de Israel sendo levado cativo, preso, né, para a Babilônia, para a Síria. Apesar de tudo isso, ele não cria em Jesus. E por não crer em Jesus como Filho de Deus, ele então desconsiderou todo o seu conhecimento bíblico da época para proteger uma casca, para proteger uma aparência de religiosidade, para proteger uma aparência de santidade. E ele então perseguia todo aquele que acreditava, que professava Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse era Paulo. Esse era o Paulo descrito aqui, que escreve para nós no dia de hoje. Essa é um pedacinho da história de Paulo, perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Aquele que muitos tinham medo dele. Mas Paulo, no decorrer da sua vida, da sua história, ele tem um encontro no caminho de Damasco glorioso com o Senhor Jesus, na qual ali ele tem um divisor na sua história. E na nossa história, né, na história do mundo, nós temos um divisor, porque quando nós olhamos para a história da humanidade, nós temos os anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo. Então Cristo é o divisor da história. E Cristo, ele foi o divisor da história de Paulo, e ele pode ser o divisor da sua história também, desde que nós abramos o nosso coração para recebê-lo como esse divisor de águas, como esse divisor da nossa história, como aquele que nos dá uma nova história, uma nova vida. E Paulo, então, ele tem um novo começo com Jesus. A partir do momento que ele conhece a Jesus, ele tem um novo começo. E aí ele deixa de inspirar morte, ele deixa de ser perseguidor para ser um perseguido. Ele deixa de ser alguém que buscava prender e açoitar e matar os cristãos, para ser alguém que amava acima de todas as coisas. Para ser alguém que se entregava acima de todas as coisas. E é justamente essa história pós-Cristo, é justamente essa história após esse encontro com Jesus que transformou a vida de Paulo em 360 graus. Justamente essa história é que o povo de Corinto se lembrava de Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Os coríntios não se lembravam de Paulo como um perseguidor. Os coríntios não se lembravam de Paulo como aquele que prendia e açoitava o cristão. Os coríntios se lembravam de Paulo como aquele que amava o Senhor Jesus e fazia a sua vontade e ensinava a sua palavra. E aqui eu quero fazer um parêntese e perguntar para nós hoje: como as pessoas se lembram de mim, de você? Como elas se lembram de você? Aquele vizinho da esquerda, da direita, da frente, do fundo, do começo da rua, do final da rua, quando ele olha para você, do que ele se lembra?
Aquela pessoa que estudou com você no 2º grau, quando te encontra, do que ela se lembra? Aquela pessoa que faz anos que você não vê, que se encontram, qual é a lembrança que você inspira nas pessoas? O nosso passado tem a sua importância na nossa vida. Tem a sua importância na sua vida. E qual é a história do seu passado? Qual é as lembranças que você tem do seu passado? São lembranças que trazem esperança, que edificam, ou são lembranças que envergonham? São lembranças que de repente é melhor nem comentar, né? Quais são as lembranças que você tem e que você inspira nas pessoas? Primeira coisa que eu quero te falar a respeito do passado, do meu passado, do seu passado, ele não vai deixar de existir. Por mais que a gente lute para esquecer, para apagar, ele não vai sumir. Porque o nosso passado ele faz parte da nossa história. Ele não vai deixar de existir simplesmente porque a gente quer. Ele não vai deixar de existir simplesmente porque foi um passado ruim. Ele vai continuar lá, no passado. Isso é maravilhoso, ele vai continuar lá no passado. Lá no passado. Ele não vai deixar de existir. Mas o passado, ele não define o seu futuro. O passado, ele pode ter definido o nosso presente atual. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. A pessoa passa 30 anos da vida dela fumando. E aí hoje, em 2020, ele descobre lá que está com câncer no pulmão. Então ele está colhendo hoje as atitudes que ele teve no passado. Mas não define o local aonde você vai passar a eternidade. O nosso passado não define o nosso futuro. O nosso passado não define a eternidade. Não define. O que define a nossa eternidade é o momento chamado hoje. É o agora. É o dia 2 de julho de 2020. É o que define onde nós vamos passar a eternidade. É o que define o que vai acontecer. É o que define aonde nós vamos chegar em 2021, por exemplo. Nós não sabemos, não temos a menor ideia do que vai acontecer em 2021. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer amanhã, nem daqui a 5 minutos. Não tenho a menor ideia. Mas tem uma coisa que eu posso ter plena convicção e certeza, que é da minha salvação em Cristo Jesus. Eu posso ter plena convicção e certeza que eu passarei uma eternidade ao lado de Jesus. Você tem essa certeza? Se você não tem essa certeza, você pode ter essa certeza, não por causa do seu passado, mas por causa da decisão que você vai tomar, que você pode tomar no momento chamado hoje. Hoje é o tempo oportuno para a mudança. Hoje é o tempo oportuno para a salvação. Hoje é o tempo oportuno para a libertação. Hoje é o tempo oportuno para a transformação. Hoje é o tempo oportuno para mudanças. Hoje é tempo oportuno para uma família diferente, para uma história diferente, para um futuro diferente. É o momento chamado hoje. Não é o ontem. Não é o que você fez ou deixou de fazer há 10 anos atrás. Mas é o agora. É o agora. Jesus declarou que ele foi para nos preparar lugar, para mim e para você. Para mim e para você. O meu lugar já está preparado e reservado na eternidade ao lado de Jesus. E no meu caso, eu posso afirmar com todas as letras que está escrito o meu nome. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Porque eu tenho a Jesus como meu Senhor e Salvador. E você? Tem essa certeza? Jesus preparou o seu lugar. Você já recebeu esse lugar? Já reservou o seu lugar? Já carimbou lá com o seu nome? Se não o fez, hoje é dia de fazer. Hoje é dia de tomar essa decisão. Hoje é dia de fazer essa escolha. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você. O seu passado não define aonde você vai passar a eternidade, mas o presente define. O momento chamado hoje define. E o momento da eternidade que nós podemos viver é ao lado de Jesus.
Todos nós temos uma eternidade, isso é fato. Alguns, infelizmente, vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre que Deus preparou para o diabo. Mas nós temos o poder nas nossas mãos de escolher, de decidir ao lado de Jesus, para ter uma eternidade ao lado dele, uma eternidade em um local onde tem ruas de ouro, em um local onde não há mais nenhum sofrimento, em um local onde o sol da justiça brilha incessantemente, que é Jesus Cristo. A decisão é sua, não é minha. A minha eu já tomei. Tome a sua também. Como eu disse, o nosso passado não determina o nosso futuro. O nosso presente, sim. Mas nós precisamos estar tomando cuidado. Cuidado com o nosso passado. Sabe por quê? Às vezes eu vejo pessoas falando, e eu já falei muitas vezes isso lá na QNR, pessoas que depois que aceitam a Jesus, e eles começam a falar do seu passado, falam assim com saudosismo, sabe? Assim, sentindo uma falta. No meu passado eu sentava na roda do boteco. Como era bom. Quer dizer que hoje não é? Quer dizer que lá atrás era melhor? Cuidado com as lembranças que você tem do seu passado pecaminoso. Cuidado das lembranças desse saudosismo que nós temos muitas vezes, das coisas erradas que nós fizemos no passado. Precisamos tomar esse cuidado, porque muitas vezes nós vivemos presos ao passado. Presos a algum comportamento do passado. Sabe aquela síndrome daquela música Gabriela? Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não! Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Porque Jesus é o Deus que transforma a realidade do ser humano quando o ser humano se coloca nas mãos dele. Não importa o que fizemos no passado, Jesus pode mudar a nossa história. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode transformar a realidade da sua existência, desde que você se coloque nas mãos dele. Desde que você se coloque nas mãos dele. Ele é aquele que pode mudar a realidade do ser humano. Não há outro. Ele que pode mudar essa realidade. Não há outro. Ele pode nos libertar dessas cadeias que nos prendem no passado. Cadeias que nos prendem a relacionamentos passados. Cadeias que nos prendem a comportamentos passados. A lembranças do passado. Mas eu sei, eu fui tão ruim no meu passado, fazer isso e aquilo outro. E daí? É passado. O que passou não pode te afetar mais. Passou. Está para trás. Para de olhar para trás. Você se lembra da história da mulher de Ló? Se você não conhece, eu vou contar brevemente. Ló era sobrinho de Abraão e em um determinado momento, Ló com sua esposa estava morando em Sodoma e Gomorra e Deus havia enviado e avisado, olha, nós vamos destruir a cidade, então eu quero que você saia daqui para que você não seja destruído junto, porque o pecado da cidade está muito grande. E aí ele então juntou ali a sua família, a sua esposa, suas filhas e saíram da cidade. Só que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Ela deixou a dúvida tomar conta do seu coração. Ela deixou a saudade do passado tomar conta do seu coração. Ela estava presa à cidade de Sodoma e Gomorra. E o resultado foi que ela se transformou numa estátua de sal. Ela morreu. E às vezes nós nos prendemos tanto ao passado que nós sofremos uma morte emocional. Somos incapazes de ter um relacionamento saudável muitas vezes hoje por causa de prisões emocionais do passado. Temos dificuldade de amar outras pessoas, de amar os filhos, de amar sobrinhos, né, de cuidar dos filhos de forma diferente por causa das amarras que nós temos do nosso passado. Nós somos incapazes, muitas vezes, de perdoar por causa dessas amarras do passado. Nós somos incapazes de liberar o perdão por causa desse sentimento de culpa, muitas vezes, desse remorso, dessa angústia que nós carregamos no nosso coração. E como eu disse, eu quero repetir, hoje é o momento oportuno para a mudança.
Hoje é o momento oportuno para você abrir mão dessas amarras e seguir em frente. Seguir em frente. Esquecer as coisas que para trás ficam. Siga para o alvo que é Jesus Cristo. Deixe as coisas lá atrás, onde elas deveriam estar. Não remoa isso. Libere o perdão. O perdão, ele é libertador. Se você tem algum problema com algum parente, algum amigo, algum vizinho, o que quer que seja, de alguma luta, de alguma angústia, de alguma mágoa que você guarde, perdoe. Perdoe. E deixe isso no passado, que é o seu devido lugar, é lá. Não traga para o hoje, para que você possa ter liberdade. Liberdade para voltar a se relacionar com essa pessoa. Não se prenda a isso, mas se liberte em nome de Jesus. Hoje é o tempo da decisão. Hoje é o tempo oportuno para a decisão. O passado nos lembra de onde saímos. Esse é um dos principais motivos que eu gosto muito do passado, de pensar na ideia do passado, porque ele me faz lembrar de onde eu saí. Não em relação à minha família, que eu deixei meus pais lá no Goiás e vim para Brasília. Não é isso. Mas me faz lembrar que eu saí do lamaçal do pecado e fui transportado para um reino de luz, para o reino do amor de Jesus, onde eu tenho vida abundante, onde eu tenho a possibilidade de uma vida eterna, onde eu tenho a Deus que me acompanha, onde eu tenho o Espírito Santo que habita em mim, onde eu tenho paz. Paz, para estar falando com vocês hoje, livre do meu passado de pecado. É desse lugar que eu gosto de me lembrar. Foi dali que o Jesus me tirou, daquele lamaçal de pecado que me leva para a destruição, mas que me transportou para o reino do amor de Jesus. E Jesus pode fazer isso por você também. Se você ainda está preso a esse local de onde você deveria ter saído, entregue-se na mão de Jesus para que Ele possa te tirar do lamaçal do pecado e te dar uma vida nova, porque com Cristo somos uma nova criatura. E as lembranças precisam edificar. Como eu disse, eu me lembro do passado, de onde Deus me tirou, para que isso possa me edificar e me lembrar, para que eu não venha cair, para que eu não venha cometer os mesmos erros. O passado nos ensina. O passado nos ensina a como evitar algumas coisas que cometemos lá atrás. O passado nos lembra daquilo que nós precisamos evitar para evitar erros, para evitar alguns problemas. Mas precisamos lembrar dessas coisas com devido cuidado, para não ficarmos presos no passado e viver uma vida abundante no momento chamado hoje. E nós precisamos nos lembrar, principalmente, como eu disse no começo, né? A ideia é o quê? A ideia é lembranças que edificam. Precisamos lembrar, principalmente, que Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Recentemente, recebemos uma notícia de um pai que ele tentou contra a sua própria vida por causa do desespero de ter perdido a renda, das contas estarem atrasadas, do aluguel estar atrasado, da dificuldade de colocar mantimento em casa, e chegou a um ponto tal de desespero que ele tentou contra a sua própria vida. E se você estiver em uma situação semelhante, se você estiver desesperado, se você estiver desnorteado, se você estiver sem direção, se você estiver com medo do que o amanhã te reserva, do que a semana que vem te reserva, eu quero dizer para você que Deus está cuidando de tudo. Eu quero dizer para você, confia em Jesus, que Ele está cuidando de tudo. Mateus 6,33 nos diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Confia em Jesus, que Ele está cuidando de tudo. Coloque Ele como prioridade na sua vida e você vai experimentar a graça da dependência em Jesus e vai ver a abundante graça do Senhor em sua vida
cuidando de cada detalhe. De cada detalhe. Esses dias eu estava falando aqui em casa que no meu trabalho nós estamos vivendo um mês de cada vez. É mais ou menos assim. Esse mês eu recebi salário, esse mês eu estou empregado. Beleza, vamos ver mês que vem. Então nós estamos lidando com as contas dentro do mês. Justamente para não ser pego de surpresa. Né? Mas confiando de que é o Senhor que está no controle. Confiando de que o Senhor é quem está cuidando de tudo. Confiando de que nada vai nos faltar. E no nosso casamento, esse mês nós completamos 15 anos de casados, né? Nós podemos afirmar com todas as letras que Deus cuida de cada detalhe. Só para vocês terem uma ideia, fazer um parêntese rapidamente, quando eu e Renata nós nos decidimos casar, eu estava com uma promessa de emprego, ou seja, estava desempregado, mas tinha uma promessa de emprego, e a Renata era estagiária. E a gente casou para morar de aluguel. Olha que coisa. E aí a gente saiu de lua de mel ainda, fizemos festa, fizemos tudo, tivemos lua de mel, viagem, tudo de graça que a gente ganhou, né? E quando eu voltei eu estava empregado. Então a promessa tinha dado certo. E a gente tem experimentado cada detalhe da nossa vida de casado, da nossa vida a dois, nós temos experimentado o cuidado do Senhor. Confia nele, ele cuida de cada detalhe. Não se desespere, porque o Senhor cuida de nós. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para você se lembrar sempre: Deus tudo vê. Deus está vendo tudo. Deus está vendo a situação que você está. Deus está vendo a situação pela qual você está passando. Deus está vendo a ansiedade do seu coração. Deus está vendo a sua incerteza. Deus está vendo o seu medo. Deus está vendo. E por Ele estar vendo, Ele pode cuidar. Ele pode suprir. Porque nada foge do controle da sua poderosa mão. Deus está vendo a sua situação. Independente se você conte ou não, Ele conhece cada pedacinho, o mais íntimo do seu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Absolutamente tudo Ele pode fazer por você. Quando você se entrega absolutamente a Ele. Inclusive cuida das nossas emoções. Da nossa ansiedade, da nossa incerteza, do nosso medo. O Senhor cuida de tudo. Cuida de tudo. Jesus nos pede uma coisa: trazei para mim, deposita aos meus pés o seu jugo que é pesado, e pega o meu que é suave, manso, leve. Ele quer trocar conosco. Essa carga emocional que você está sentindo, Ele quer trocar com você. Esse desespero que você pode estar sentindo, Ele quer trocar com você. Ele quer te dar uma vida leve, de confiança e cuidado dEle. Ele ouve as nossas orações. Lá no Salmo, no Salmo 40, esse texto eu vou abrir aqui para ler para vocês. Salmo 40, verso 1, olha que salmo maravilhoso. Diz assim, ó: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essa cena? Esperar confiantemente, o Senhor vai cuidar, o Senhor está no controle. E Ele se inclinar. Na eternidade, Deus no seu trono se inclinando para ouvir a sua oração. Olha que cena fantástica. Olha que cena maravilhosa. Ele se inclina para ouvir a oração do seu povo. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Tá difícil? Com Deus fica mais fácil. Porque Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo porque nós somos morada do Espírito Santo. Paulo nos ensina isso. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em mim. Sabe o que isso implica? Vou te dizer o que isso implica. Imagine alguma cena que você conheça aí a respeito de Jesus. Algum milagre que Ele tenha realizado. Eu vou me lembrar aqui para te dizer o momento em que Jesus estava no barco com os discípulos. E o barco estava acometido por uma tempestade. Então estava lá no meio do mar
os 12 discípulos desesperados, lutando contra a tempestade, e Jesus estava onde? Dormindo. E aí Jesus, então, lá dormindo, tranquilamente, descansando, os seus discípulos correm lá no local onde Jesus estava, sacode ele, acorda Jesus, e aí ainda fala, você não se preocupa que nós estamos padecendo? E aí Jesus vira para eles e fala assim, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? E Jesus então se levanta e repreende o vento e a chuva, e imediatamente para. O vento para, o mar se acalma, mediante uma palavra de Jesus. Sabe o que isso significa? Este ser todo-poderoso, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor da eternidade, que se inclina para ouvir a oração do seu povo, habita em mim e em você. Habita em nós. Nós temos à nossa disposição a presença de Jesus contínua conosco, a todo instante, caminhando lado a lado conosco, para zelar e cuidar por nós. A distância de Jesus, para mim e para você, é a distância dos seus joelhos para o chão. Por isso eu te desafio, clame ao Senhor na sua angústia, clame ao Senhor no seu desespero, clame ao Senhor na sua dificuldade, mas espere pacientemente, porque Ele vai se inclinar e vai ouvir a oração do seu povo. Oh, a glória a Deus! Deus é maravilhoso, mas para que isso possa efetivamente acontecer, é necessário que nós tenhamos esse compromisso com Jesus. É necessário que nós tenhamos esse desejo por Jesus. É necessário que nós abrimos o nosso coração a Ele. Recebamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que Ele possa efetivamente exercer o controle da minha e da sua vida. E lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Lembranças que edificam. Lembre-se da palavra de Deus. Ela é esperança em dias de desespero. Ela é esperança em dias de dificuldade. Ela é esperança de dias melhores. Porque nela está a palavra do Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma a realidade. Que transforma a realidade da minha vida, da sua vida. Renda-se a esse Deus. Entregue-se a esse Deus. Permita que Ele controle a sua vida. Permita que hoje, o tempo oportuno chamado hoje, seja o tempo de divisor na sua vida, antes de Jesus e depois de Jesus. Antes, quando eu estava preso no meu passado. Depois, quando eu me rendi ao Senhor da eternidade. Renda-se a Ele, porque nele temos uma vida bendita, uma vida abundante. Nele temos um novo começo. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Não perca mais tempo da sua vida, porque o tempo é precioso. E como já dizia minha mãe, o tempo urge, o tempo não para. E os tempos são difíceis, mas com Jesus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, porque a tempestade que assola a existência se acalma diante do Deus Todo-Poderoso, que dá ordem ao vento e ele se silencia. Renda-se a esse Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curva sua cabeça neste momento e vamos falar com Deus, junto com seus familiares, com seus amigos, com aqueles que estão ao seu redor neste momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez te somos gratos, ó Deus, por estarmos reunidos, ó Pai, mediante essa ferramenta, para cultuar e glorificar o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que hoje, ó Pai, seja o tempo oportuno de libertação, que hoje seja o tempo oportuno de salvação, que em nome de Jesus, ó Deus, hoje o Senhor rompa as amarras do passado, Deus, de prisão do passado, que qualquer um de nós possa ter.
para que nós possamos sempre viver vislumbrando dias melhores no Senhor, vislumbrando a esperança da glória que é o Senhor, vislumbrando, ó Deus, a essência da vida que é o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que hoje seja a noite de salvação, que hoje seja a noite de libertação, que hoje seja uma noite, ó Deus, de renovo, que em nome de Jesus não haja mais desespero no meio do teu povo, que em nome de Jesus não haja mais angústia no meio do teu povo, mas que nós possamos saber, ter a plena certeza e confiança de que o Senhor está no controle de tudo, nada foge, ó Deus, à tua poderosa mão. Que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja, ó Pai, de forma maravilhosa, nos mostrando que tu és, ó Deus, tu és o Senhor do tempo, tu és o Senhor da eternidade, tu és aquele que transforma a realidade do ser humano. Tu és aquele que dá esperança ao perdido, que dá vida àquele que está cansado, que renova as forças daquele que está angustiado. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos saber disso, viver isso e se entregar a essa realidade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei, para deixar aqui o meu boa noite. Irmã Nancy, que bom que a senhora está aqui conosco, Deus abençoe, nós estamos orando pela sua saúde, Deus abençoe o seu netinho, ficamos muito felizes de saber que ele está bem, né, que não teve nenhum problema com aquele acidente, nós louvamos ao Senhor pela sua vida. Aline, que bom, Aline, Deus abençoe você, sua família. Tia Amélia, saudade, Tia Amélia, de vocês aí, Deus abençoe. Juvenal, Deus abençoe Juvenal, bebezinho que está por vir, né? Que a gestação seja tudo conforme a vontade do Senhor, da Edilene. Aparecida, minha mãe, está assistindo lá da fazenda, no interior do Goiás. Benção, mãe, Deus abençoe. Deus abençoe papai também, saudade de vocês. Irmã Salete, Deus abençoe Salete, sua família faz parte também das nossas orações. Murilo, né? Que o Senhor possa estar edificando vocês. Família Saraiva, claro, né? Da congregação lá da QNR, que bom que vocês estão conosco, Deus abençoe cada um de vocês. Irmã Janete, que bom te ver, Janete. Jussiane, saudade, Jussiane, que bom te ver. Depois você me chama que eu quero falar com você, tá? Irmã Delci, Deus abençoe, irmã Delci, as meninas, saudade de todos vocês. Irmã Kelma, Deus abençoe. Paulo Jefferson Saraiva, Ludmila também está assistindo, né? Deus abençoe Ludmila, a Julinha, a Larissa que está por vir, né? O Wilson, Vanessa, que bom, Vanessa, que vocês estão assistindo, junto lá com o Carlos, as crianças. Irmã Miriam, Deus abençoe irmã Miriam, irmão João, os meninos. Primo Jean, Deus abençoe. Irmã Emily, tá, já falamos também. José de Arimaté, Deus abençoe. Michele, Deus abençoe Michele. Que bom ver todos vocês aqui, Deus abençoe a cada um. Como eu sempre gosto de lembrar, eu sou o pastor Rodson, né, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas. Ficamos em Brasília, mais precisamente Ceilândia, no Pé Norte. Quando tiver a oportunidade de acabar tudo isso, você é nosso convidado para estar nos visitando, né? Sábado, às 19 horas, tem o culto jovem no Instagram. No domingo, às 9, estaremos aqui, continuamos estudando a palavra do Senhor às 9 horas. E às 19 horas temos culto. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua noite, abençoar a sua sexta-feira. E que em nome de Jesus, nós possamos confiar de que Deus está no controle. E dias melhores virão, em nome de Jesus. Nilda, lá de São Paulo, Deus abençoe, Nilda. Que bom que você está com a gente aqui. Tá certo? Deus abençoe a amiga aí da irmã Eudes, né? Deus abençoe sua família. Irmãos, boa noite. Deus abençoe vocês. Foi bom estar aqui com vocês. Que tenham uma semana abençoada, um restinho de semana abençoado. Deus abençoe.